Boa noite, caríssimos amigos e amigas. Bem-vindos a mais uma catequese de adultos, mais um encontro entre amigos para refletir sobre a Palavra de Deus. Aviso já que hoje não vou dar folhinha, foi de todo impossível conseguir preparar. Eu quero preparar esta, mas como esta implica ter alguns elementos que têm que ver com outros livros, não é? Com outras obras, e eu não consegui acabar de terminar essa parte, mas assim que ela esteja pronta, ela segue para vós. Ora, nós iríamos hoje dar continuidade à reflexão sobre o livro do Êxodo e certamente que nós hoje vamos procurar aprofundar um bocadinho, pelo menos 3 ou 4 aspectos que são importantes no livro do Êxodo. Primeiro, a figura central do livro do Êxodo, que é Moisés, além de Deus, claro, mas a figura de Moisés. Depois, o Êxodo em si e também perceber um bocadinho, afinal, o que é a Páscoa. Portanto, porque depois, para nós podermos compreender a nova e eterna aliança, a nova Páscoa, não é? Que é selada no sangue de Jesus, que não tem que ver com uma libertação física, mas sim com uma libertação espiritual. Então, nós primeiro temos que perceber a primeira Páscoa, que aliás Jesus celebrou na sua última ceia também. Embora os evangelhos não o refiram, mas ele celebrou essa última Páscoa, essa primeira Páscoa, que foi a Páscoa de Moisés, digamos assim, e do povo hebreu, caminho da terra prometida. Então, como sempre costumamos fazer, invocamos o nosso Deus e Senhor através da oração que Jesus nos ensinou. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ora, queridos amigos e amigas, em primeiro lugar vamos fazer uma pequena contextualização histórica, portanto, de toda esta ação do livro do Êxodo. E eu gostaria de perguntar-vos, deixar esta pergunta no ar, depois a seu tempo será respondido, perguntar-vos porquê que se chama Páscoa. O que é Páscoa? Por exemplo, no hebraico diz Pesach. Quando se vai celebrar a Páscoa judaica, o título do livro diz Haggadah Sel Pesach, Ordem da Páscoa. O que é Pesach? O que é Páscoa? A gente vai falar depois sobre isso. Ora, a figura central do livro do Êxodo, portanto, como eu dizia, é Moisés. Eu trouxe um livrinho, um dos que eu tenho lá em casa, que se chama História e Geografia do Povo Bíblico, que é muito bom. É em português, é das poucas obras que está em português, embora não seja de todo o português, tem vários autores estrangeiros, mas é uma obra muito boa e passa publicidade da difusora bíblica, portanto, dos padres capuchinhos que continuam a desempenhar a sua missão na tradução das Escrituras, também na compreensão da Palavra de Deus e, sobretudo, da dimensão histórica da Palavra de Deus. Portanto, História e Geografia do Povo Bíblico. Para começar, acho que é uma obra excelente. Não precisamos de outras mais profundas. Para começar e para nos situarmos, aconselho-vos vivamente esta. Ora, então, diz aqui o texto que o nosso amigo Moisés deve ser examinado à luz de 2 princípios. Portanto, a pesquisa de tradições antigas e irredutíveis, umas às outras por um lado, e a mosaição do final do Pentateuco por outro. Porquê? Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, são atribuídos a Moisés. É claro que é uma tradição muito venerável e veneranda, mas, por exemplo, Moisés não ia escrever a sua própria morte, não é? Moisés, se ele escrevesse os 5 livros de fio a pavio da Bíblia, ele não iria escrever a sua própria morte. E Moisés morreu e não sei o quê, foi sepultado junto dos seus pais. A não ser que ele tivesse assim um dom profético tremendo, não é? Mas pronto. Há uma coisa que não dá para escapar, que é o facto do nome de Moisés ser um nome não judeu, embora os judeus lhe chamem Moshe,
E todos quando tivermos algum filho, vamos chamá-lo Moshe, está bem? E depois, coitado do moço, é gozado na escola. Mas Moisés é um nome egípcio, não é um nome judeu, de origem judaica. E diz o texto que essa origem egípcia não é contestada hoje em dia por ninguém. Diz o texto que a Bíblia disfarça mal a origem egípcia deste nome, pois a etimologia de Êxodo 2:10 faz uma tentativa de hebraicização, ou seja, de tornar este nome hebraico, por meio de um jogo de palavras gramaticalmente duvidoso. Na realidade, este nome explica-se muito bem por meio do verbo egípcio meji. Isto é, a gente não se esqueçam que o egípcio não é português, a gente fica assim, meji. Gerar, quer dizer gerar. E que aparecem numerosos nomes teofóricos faraónicos, tais como Amosses, Tutmosses, Tutmosses, Fatmosses, Ftamosses, Ramsés, construídos segundo o modelo o Deus X gerou. Portanto, sempre esta expressão, o Deus, esta figura é sempre gerada por Deus. Ora, aqui, Moisés, o nome Moisés quer dizer gerar. Já sabemos, já aprendemos isso, não é? Ora, aqui, curiosamente, o nome de Moisés não é associado a nenhum Deus. Portanto, porquê? Nós lá iremos perceber porquê. Porque o Deus de Moisés é o Deus único, é o Deus da revelação, é o Deus que não precisa estar em nome de ninguém. Está lá. Moisés foi gerado por um ser humano, por uma mãe humana, por um pai humano, mas foi a ele manifestado o Deus único. Portanto, este é um aspecto importante. Depois há várias tradições que associam o nome Moisés, portanto, a várias tradições. Uma tradição madianita, de Madian, portanto, onde o Jetro é sogro de Moisés, e é uma tradição que está profundamente ligada ao Egito. Depois, uma outra com os Quenitas, por meio de Obab, peço perdão, outro sogro de Moisés. Aquilo era uma alegria. Esta tradição não tem qualquer relação com a saída do Egito. As duas tradições fundem-se em Números 10:29, que é um texto de harmonização. Portanto, há aqui uma junção de relatos sobre a figura de Moisés. Agora, amigos e amigas, a figura de Moisés vai ganhando preponderância ao longo da história do povo de Israel, ao ponto, para os judeus hoje em dia, ou para os judeus no geral, ou para o povo rabínico, digamos assim, ou para os rabínicos, os judeus o Moisés é a figura central, é o maior profeta que eles tiveram. E de facto, o é, como profeta, excetuando para nós João Batista, foi um dos maiores profetas. Porquê? Porque ele deixou-nos tudo aquilo que é a base do mundo judaico-cristão. Quer queiramos, quer não, é atribuído a Moisés o Pentateuco, e os 5 primeiros livros da Bíblia mudaram o mundo. Pensemos, por exemplo, que o nosso sentido de justiça, a justiça dos homens, está fundamentada na revelação judaico-cristã, concretamente judaica, não é? E o não matar, o não roubar, a monogamia, tudo isso são frutos de uma mentalidade fundada no judeu-cristianismo. Portanto, tenhamos isso em consideração. Isso é importante. Agora, vamos ver uma coisa acerca... Na semana passada eu tinha-vos falado um bocadinho da questão do faraó. É curioso porque associam o faraó a ser Ramsés II. Ramsés II viveu por volta do século XIII antes da era cristã, portanto 1300 anos antes de Cristo. Pessoalmente, embora eu não seja um perito nesta área, mas pessoalmente eu estou mais vinculado para uma tradição mais antiga. Uma tradição mais antiga, 300 anos.
concretamente do século XV, mas não a Ramsés II, não associar ao faraó Ramsés II, mas sim a Tutmósis, que nós falámos ainda há bocadinho, Tutmósis II, que viveu 300 anos antes, sensivelmente, deste Ramsés II. E porquê este faraó? Por causa das pragas do Egito. E é aí que agora iríamos nós falar um bocadinho. As pragas do Egito, que são relatadas como 10, são pragas que estão associadas, quase todas elas, ou numa grande maioria, a atividade vulcânica. As migrações de insetos, portanto, as rãs, os mosquitos, as moscas, as pestes dos animais, as úlceras, a chuva de pedras, portanto, as trevas que aparecem aqui, como a nona praga, estas pragas, e até mesmo a morte dos primogénitos, depois já iremos falar sobre isso, até mesmo isso, são pragas que estão associadas à atividade vulcânica. E houve um vulcão que no século XV, portanto, século XVI, 1500 anos antes de Cristo, sensivelmente, eu não consigo precisar aqui o ano, durante o reinado do faraó Tutmósis II, entrou em erupção e, de facto, afetou não só as colheitas no Egito, como afetou as pessoas, como afetou os animais. Nós podemos pensar, amigos e amigas, que então onde é que está aí a ação de Deus? É claro que nós temos que ver isto como uma base interpretativa. O que é que isto quer dizer? O povo de Deus interpretou naquela altura em que eles queriam libertar do jugo do Egito, que aquilo era um sinal de Deus para deixar o Egito, para fugirem, para saírem de lá para fora. Interpretaram dessa maneira, e muito bem, porque Deus intervém na história. Quer queiramos, quer não, Deus intervém na história. E depois já vos vou mostrar onde é que isso fica aí a ponta solta. Já lá vamos ver. Nós, portanto, associando esta realidade e compreendendo esta realidade, então, iremos perceber também o porquê do nome de Moisés, Mossis, em egípcio, portanto, Tutmósis II. E aqui também percebemos um bocadinho esta relação entre o faraó e Moisés, não é? Ora, mas isto não passa de uma reflexão pessoal nesse sentido, que vale o que vale. Amigos e amigas, vamos procurar agora ver, já que começámos a falar nas pragas do Egito, quantas são as pragas e vamos contabilizá-las. Água transformada em sangue, as rãs, os mosquitos, as moscas, a peste dos animais, as úlceras, eu vou passando para a frente, vamos na sexta, a chuva de pedras, os gafanhotos, as trevas e a morte do primogênito. 10 pragas. 10 pragas. Lembram-se daquilo que eu dizia sobre o número 10, na última catequese, que é o número mnemónico, de memória. Porquê? Tal como os 10 mandamentos, é um número de memória, memorizar. 10 são os dedos das mãos. Portanto, a gente vai memorizar estas pragas. E memoriza porquê? Porque exatamente no relato da Páscoa judaica, na Páscoa judaica como nós a temos hoje, estas pragas, portanto, são associadas. Molha-se, cada vez que se vai anunciando uma praga, e é um gesto muito bonito que é realizado na Páscoa judaica, cada vez que se vai anunciando uma praga, tira-se uma gota de vinho de dentro do cálice. A chuva de pedras, os gafanhotos, as trevas, por aí fora. Porquê? Porque se o vinho simboliza a alegria, imagem que nós vamos encontrar no Novo Testamento, no Evangelho de João, quando Jesus transforma a água em vinho, se o vinho simboliza a alegria, o povo de Israel está a dizer que não se alegra com a morte daqueles que não lhe queriam bem. E que há alegria, porque no fundo também são o seu próximo, não é?
Então, que essa alegria é menor porque eles não os deixaram ir livremente e porque foi necessário que o Senhor agisse daquela forma para os deixar sair da escravidão. Acho que conseguis perceber esta ideia. Por isso, a alegria do povo judeu cada vez que celebra a Páscoa é menor. Porque o povo de Israel também foi estrangeiro na terra do Egito. Aquela também não era a sua terra. E por isso eles tinham que regressar. Só que aos egípcios dava muito jeito ter mão de obra barata. Pronto. E isso gerou o que gerou. Ora, eu ainda há bocadinho falava onde é que se via nesta questão de ver a mão de Deus, na questão destas pragas e tudo mais. Reparem numa coisa, dentre todas as atrocidades que foram cometidas contra o povo de Israel, dentre todas as atrocidades que foram cometidas contra o povo de Israel, enquanto Israel esteve no Egito, qual foi a pior delas todas? Foi matar os primogénitos varões, os homens. Qual é a última praga que o Senhor vai fazer recair sobre o Egito? A morte dos primogénitos. Isto tem que ver com um conceito que Jesus fartou-se de falar nele ao longo da Sagrada Escritura. Fartou-se de falar nele. E que quando eu vos disser, vós ides logo recordar as palavras de Jesus. A medida com que medis, sereis medidos. A medida com que julgares, sereis julgados. Ser-vos-á colocado no regaço uma medida sacudida, calcada a transbordar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Medida por medida. A medida como tu ages contra outro, Deus agirá contra ti. Se for uma medida boa, então Deus agirá de forma boa contigo. Se for uma medida má, sofrerás o castigo daquilo que fizeres. Medida por medida. Por isso Jesus, em determinada altura, no Evangelho de Lucas, com a inteligência que só um mestre como Jesus podia ter, ele dizia: procurai fazer o bem a quem não tem maneira com que vos recompensar. Porque assim a recompensa não vem dos homens, como acontece com os escribas e os fariseus, como nós vemos no Evangelho de Mateus, que eles já receberam a recompensa dos homens. Mas sim, a recompensa virá do Pai do céu. Ora, nós sabemos que a recompensa que vem do Pai do céu é sempre boa, não é? Por isso, medida por medida. Então o povo de Israel fez aquilo que fez, ou melhor, peço perdão, o povo egípcio fez aquilo que fez ao povo de Israel. Matou-lhes os primogénitos, os varões, os homens. A última praga que recai sobre o Egito é a morte do primogénito. Agora, vamos lá ver o que é esta questão da Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Passagem do quê? Por onde? A Páscoa, queridos amigos e amigas, é a passagem não do Mar Vermelho, mas do anjo do Senhor sobre a terra do Egito, a quando da morte do primogénito. Eu vou ler capítulo 12 do livro do Êxodo. Não leio todo, mas vou ler a passagem referente à Páscoa, portanto. Este mês disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, ou seja, este é o primeiro mês do calendário judaico, mês de Nisan, já agora, março, no nosso calendário entre março e abril. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas.
O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e guardá-lo-eis até ao 14º dia desse mês. E toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão o seu sangue e pô-lo-ão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ou seja, o pão sem fermento, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comereis à pressa, é uma Páscoa para Yahvé. Cá está, queridos amigos e amigas. Naquela noite eu passarei, a passagem, pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Então, amigos e amigas, a passagem é a passagem, exatamente, do anjo que vai ferir o Egito, o primogênito do Egito. Esta é daí que vem a origem do termo Páscoa. Não tem propriamente que ver com a passagem do Mar Vermelho, que, aliás, não era propriamente o Mar Vermelho. Era mais conhecido como Yam Suf, Mar de Juncos, diz aqui o nosso texto desta obra. Amigos e amigas, o facto de ser Mar Vermelho ou ser Mar de Juncos, a mim não me faz muita comichão. E não me faz porquê? Porque, indubitavelmente, e até há bem pouco tempo isso foi esclarecido, existe no Mar Vermelho uma zona onde o mar era muito mais baixo, onde era possível, em determinadas circunstâncias, atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Moisés conhecia bem a zona. Moisés conhecia perfeitamente aquela zona. Portanto, não me faria, e perdoe-me a expressão, comichão nenhuma que fosse quer o Mar de Juncos, quer o Mar Vermelho. O que importa é que, nisto, o povo de Israel viu, e muito bem, a ação libertadora de Deus. Nós poderíamos dizer assim, Padre Miguel, mas isto foi tudo coincidências. Foi tudo coincidências, felizes coincidências. Meus amigos, alguns de vós já me ouviste dizer isto, e eu repito para que não vos esqueçais. A coincidência é o Deus dos tolos. Não há coincidências. Tudo tem uma razão de ser na nossa vida. E se nós olharmos na nossa própria história pessoal, quando dizemos coincidência, muitas das vezes é porque, apesar de sabermos da existência de uma realidade superior, bem superior a nós procuramos enganar-nos dizendo que nós é que mandamos a nossa vida. Mas, como eu dizia na catequese passada, nem podemos decidir se um cabelo vai ficar branco ou não vai ficar. Deus é que decide. Ele é que é o Senhor da vida. Ele é que é o Senhor da nossa história. Ele é que sabe o quando nascemos e o quando devemos partir. Só Ele. Não há ninguém. Por isso não existem coincidências, amigos e amigas. Assim como nós vemos nesta série de circunstâncias e outras que o povo de Israel iria viver ao longo da sua peregrinação até à Terra Prometida. As codornizes, o maná, a água brotada da rocha. Coincidências? Não. Não há coincidências. Deus esteve lá sempre presente. O milagre aconteceu sempre na vida daquele povo. E por isso mesmo é tão importante esta compreensão. O que conta, apesar do nosso Deus não ser o Deus do show, não o é. O nosso Deus não é o Deus do show.
Aquilo que certas e determinadas seitas andam a tentar vender de Deus, que é a banha da cobra. Deus não é o Deus do show. Deus trabalha no escondimento, mas tem braço forte e mão poderosa. Isto quer dizer o quê? Quando Deus tem que intervir na história, intervém. Tenhamos consciência disso. Sempre que a humanidade se afasta de Deus, Deus deixa a humanidade à sua sorte. E normalmente isso dá sempre em problemas. Sempre, amigos e amigas. Eu recordo-me, eu vou-vos dar 2 ou 3 exemplos muito claros disso. A sociedade, já no século XX, a sociedade fundada pelo Partido Bolchevique, ou melhor, mais conhecido pelo Partido Comunista, vamos falar assim, deu no quê? Uma sociedade que disse que a religião, que Deus é o ópio do povo. Deu no quê? Morte, 100 milhões de mortos, campos de concentração e fome, além de uma guerra mundial. Uma sociedade fundada em falsos deuses, como foi a sociedade fundada pelo nacionalsocialismo, pelo nazismo de Hitler, deu no quê? Extermínio em massa, 6 milhões de judeus, fora o resto. Fora de judeus, sabemos que foram 6 milhões, fora o resto. Uma sociedade fundada em falsas divindades. Depois, uma falsa concepção de ser humano, raças superiores ou inferiores. Deu no quê? Morte, Segunda Guerra Mundial e fome. Amigos e amigas, se a nossa sociedade teima em ficar longe de Deus, vai voltar a acontecer exatamente a mesma coisa. Não tomem o coronavírus, isto digo-vos com as letrinhas todas, como mais uma mera coincidência. Não é. O homem está a brincar a ser Deus e vai sofrer as consequências disso. Aconteceu quando Israel, ou melhor, quando os egípcios tentaram ser deuses, digamos assim. Há bocado nós vimos aqui os faraós tinham sempre eram uma espécie de divindade. Olhem, não era o Deus verdadeiro, não era o Deus da revelação. Por isso, amigos e amigas, aquilo que eu vos exorto, e esta é uma grande lição que podemos tirar disto que estamos a estudar, é exatamente isso. É que não queiramos ser deuses de nós próprios. Saibamos aceitar que existe um Deus único e verdadeiro, que esse sim é o Senhor da nossa história e o Senhor de todas as coisas. Às vezes nós podemos querer pensar que nós sabemos o quando é que podemos fazer isto. Basta uma pequenina coisa para as coisas alterarem-se completamente. Agora, permiti que eu vos conte uma história acerca disso. Eu acho que nunca vos contei esta história. Um dia, um indivíduo, uma pessoa, queria muito um determinado trabalho. E essa pessoa, porque queria esse trabalho, preparou-se para uma entrevista de trabalho, no sítio, por aí fora. O que é que sucede? Preparou-se, foi, só que infelizmente... ela era uma pessoa que era muito praticante. Mas quando eu digo muito praticante, era muito praticante mesmo na vida da paróquia e tudo mais. E, entre na altura, o que é que sucede? Tem um furo no carro. Tem um furo no carro, não consegue ir à entrevista de trabalho. E, entretanto, a pessoa mete, em vez de pôr a ela, portanto, fecha as entrevistas que estavam
e escolhe uma outra pessoa que não ela para aquele trabalho. Ora, ela tinha fartado de pedir a Deus aquele trabalho. Fartou-se de pedir a Deus, fartou-se de pedir a Deus. O que é que sucede? Quando ela vem a saber disto, fica muito chateada com Deus, nunca mais quis saber de Deus para nada. Um dia, passa-se o tempo, ela vai para um outro trabalho, conhece a pessoa com quem se vai casar, com quem vai ter filhos, por aí fora, e envelhece, como qualquer ser humano, e depois fecha os olhos para esta realidade e abre os olhos para a eternidade. Quando se vai encontrar com Deus, ela chega ao pé de Deus e diz o seguinte: estou muito chateada contigo, disse ela. Estou muito chateada contigo, porque eu queria aquele emprego e tu não me concedeste. Tu sabes o quanto eu pedi-lhe, o quanto eu rezei, o quanto eu falei contigo para me tu dares aquele emprego. E tu não me deste. E Deus respondeu-lhe: sabes, minha filha, se tu tivesses chegado a horas àquele emprego, nunca terias chegado à entrevista de trabalho. Porque tinhas um acidente e morrias no caminho. E não era aquele emprego que era para ti. Repara, as coisas boas que sucederam na tua vida foi no outro emprego que eu te dei. Foi lá que conheceste o teu marido, foi lá que tu trabalhaste o resto da tua vida. Foi aquilo que eu procurei que fosse melhor para ti, como teu pai que sou. Amigos e amigas, moral da história. Nós estamos nas mãos de Deus, quer queiramos, quer não. Estamos nas mãos de Deus. Ora, continuando com a nossa reflexão. Então, já sabemos que Páscoa é exatamente a passagem do povo, a passagem do anjo, o anjo do Senhor pelo Egito. E com o sangue do cordeiro marcado nos umbrais das portas, o anjo passava ao pé da casa do povo de Israel e não lhes tocava. Ora, diz o texto que a carne do cordeiro devia ser comida com pão ázimo, ou seja, pão sem fermento, e com ervas amargas. Portanto, e de facto, mais tarde, um dos rabis que Jesus ouviu de certeza falar, porque ele sentia uma grande afinidade, pelo menos a nível teológico, que era o sábio Hilel, vai dizer exatamente isso, que para cumprirmos o preceito da Páscoa, devemos comer o cordeiro com pão ázimos e com ervas amargas. Historicamente, Israel vai celebrar a Páscoa sempre assim, com uma ou outra variação. Por exemplo, já ao tempo de Jesus, muito provavelmente, não comeram a Páscoa como é descrito aqui, com o bordão nas mãos, com as sandálias nos pés, à pressa. A Páscoa transformou-se numa festa litúrgica da família. Portanto, juntava-se a família, naquele dia, que normalmente é um número acima de 10 pessoas, porque se fosse menos do que 10 pessoas, deveriam juntar-se a outra família mais próxima. E depois havia toda uma festa que culminava com o quê? Já no tempo do segundo templo de Jerusalém, com a ida ao templo, à noite, após o cantar do galo. Cuidado, o que é o cantar do galo? Acho que vocês já estão aqui a associar a alguma coisa. O cantar do galo era o toque que era dado no pináculo do templo a um determinado instrumento. Portanto, na noite de Páscoa, abria-se as portas do templo para quem quisesse entrar e para quem quisesse orar nessa noite no templo. Portanto, e isso acontecia após o toque desse instrumento, que era conhecido como o galo. Portanto, é isso que nós vamos ouvir depois, mais tarde, no relato dos Evangelhos. O galo não é propriamente um galo físico, até porque se fosse um galo físico, não se poderia celebrar a Páscoa naquele local, porque aquele local, segundo o pensamento judaico, tornava-se impuro. Naquela noite não podia haver galos, porque o galo toca no chão, o chão é impuro, por aí fora. Pronto. Então, o galo era outra coisa. Amigos e amigas,
Mas isso depois teremos tempo de falar lá mais para a frente. Nesta questão da Páscoa, esta primeira Páscoa, nós vemos isto, uma festa da família, uma festa que celebra a sua libertação. Amigos e amigas, agora sim eu vou virar-me para nós e vou pensar um bocadinho na nossa realidade. Do que é que nós estamos ainda no Egito? Qual é os Egípcios da nossa vida? Aquilo que não nos permite ser livres. Qual a coisa, qual o vício, qual a circunstância que não nos permite ser livres? E existe um faraó, entre aspas, não é? Que nos oprima. Qual é esse faraó? Não será a altura de nós nos libertarmos desse Egito para partirmos para a terra da promissão, para a terra da liberdade? Interiormente falando, claro. Então, amigos e amigas, essa é a grande pergunta que devemos colocar em primeiro lugar hoje. Depois, quando Israel vai partir do Egito, vai atravessar isso sim o Mar Vermelho. E ao atravessar o Mar Vermelho, portanto, como a gente falava, o Mar Vermelho é o Mar dos Juncos, vai deixar para trás toda uma história. Então, amigos e amigas, o que é que falta para nós vivermos também essa travessia do Mar Vermelho? Libertar-nos da escravidão para a liberdade. O Mar Vermelho sempre foi imagem do batismo. A água como sinal salvífico, regenerador, libertador. E por isso mesmo, se alguma coisa nos servir como linha orientativa para sairmos do Egito, que seja o nosso batismo. Pensemos assim: eu tenho esta situação na minha vida, ou estas situações, eu quero me libertar disto, eu vou viver bem o meu batismo. O meu batismo, enquanto cristão ou enquanto cristã, vai permitir que eu regresse à graça de Deus e tenha a força necessária para me libertar destas coisas. É isso que nós devemos fazer, queridos irmãos e irmãs. Ora, é claro que o Egito vai perseguir Israel, vai correr atrás para que a pessoa não se liberte. Isso aconteceu também aqui, o capítulo 14 do Êxodo fala nessa questão. O faraó não se ficou por ali, foi tentar ir apanhar Israel. Tentou. Mas o que é que apanhou pelo meio? Antes deles atravessarem o Mar Vermelho, o que é que ele apanhou pelo meio? Uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de fumo durante o dia. Eles não conseguiram apanhar Israel. Porquê? Porque Deus estava com Israel. Por isso o opressor, por isso o pecado não conseguiu apanhar Israel. Da mesma forma nós devíamos olhar para a nossa vida e perceber que, a partir do momento em que nós começamos a trabalhar no sentido de nos libertarmos daquilo que nos oprime, Deus vai nos conceder a sua graça e vai nos proteger e defender para nos libertar dessa situação. É isso que nós devemos ter em conta, irmãos e irmãs. Ora, amigos e amigas, eu acho que não me vou esticar muito mais. Não, já está mesmo na hora limite, não me vou esticar muito mais. Mas vou-vos, claro, pedir para fazer o vosso trabalho de casa, não é? Vai ter que haver um trabalhinho de casa. E o trabalhinho de casa de hoje vai ser o seguinte: vamos pensar, vamos registar e apontar quais são as situações da nossa vida em que ainda não houve uma travessia do Mar Vermelho. Vamos depois pegar nesses papéis de apontar
Vamos chegar até um sítio seguro, está bem? Um sítio seguro, não é dentro de casa, não vos quero pregar fogo às casas, está bem? Mas tenham um sítiozinho, um cinzeiro, ou um pote, onde possam queimar esse papel. Queimam esse papel, rezam um bocadinho e pedem do fundo do coração a Deus a graça necessária para vencer esse pecado, para vencer essa circunstância na vossa vida, para vencer esse faraó que vos quer dominar. Esse é o desafio que eu vos proponho como trabalho de casa. Façam isso e a seguir pensem e sintam no vosso coração que o Senhor está convosco. E garanto-vos, se fizerem bem a vossa oração, ireis pensar nisto. Se Deus está comigo, quem estará contra mim? Quem tem Deus no seu coração, tudo é possível. Vamos terminar o nosso encontro invocando a nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Uma boa noite a todos e até à próxima catequese, se Deus quiser. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.